Lembra aquela noite quando abriu a porta pra mim? Amém, meus irmãos. Muita saúde, paz e prosperidade para todos. E aí, como estão? Tá frio aí, né? Parece que ia sair um solzinho agora à tarde, e aí veio essa frente fria de novo e parece que vai se prolongar, né? Mas faz parte. Há quem goste, mas, né, acho que a maioria não gosta não do frio. Mas amém, irmãos, né? Muito bom estar de volta. A gente ficou 2 semanas sem aula. Hoje, apesar da aula estar sendo gravada um pouco mais cedo, né? A aula é gravada, mas peço que os irmãos entrem, participem aí eh, da aula, dê like, né? Quem não é assinado no canal, por favor, né? Vamos manter aí nosso padrão, né? Nesses primeiros minutos, você manda aí o link para alguém, fala, ó, a aula está começando, vamos lá, nossa escola bíblica, amém? Dá moral para o que é da nossa igreja, né? O que a gente faz com carinho e principalmente nesse novo formato, que é a escola bíblica junto com a Clube do Livro, né? Leitura de livro, né? Já estou preparando o próximo, né? Já iniciei a leitura e, né? Já vou preparar as aulas. Se Deus quiser, vou já começar a gravação em breve das aulas para o próximo livro. E em breve vou começar a falar mais, até para a gente fazer encomenda aí, quem que vai precisar do livro e tudo mais, beleza? Mas por enquanto é isso, irmãos. Nós estamos estudando esse livro do missionário João Batista, Coragem para Servir, amém? Esse que, se não é, vai ser aí um grande best-seller, né? Dos livros mais vendidos, por que não? Mas, de qualquer forma, irmãos, é um livro inspirado ali em mensagens do nosso missionário João, né, baseado nas mensagens que ele prega, e a gente, né, a gente não, né, quem formatou aqui o livro fez nesse formato expositivo, né, nesse formato para leitura, né, tem que fazer algumas adaptações, mas creio que tem sido bom, amém? E a gente precisa, né, irmãos, eu creio que é um desafio para todos nós, né, todos que estão aqui participando da aula, eu sei que talvez teriam mais 1000 coisas para fazer, mas a gente precisa se disciplinar a fazer certas coisas que reconhecemos que é importante, né. Uma delas é a gente, né, estar na presença de Deus, aprender mais sobre Deus e a leitura é essencial, né. A leitura da Bíblia é o principal, com certeza, mas é bom também a gente ter bons livros, que a gente possa, né, se dedicar à leitura, isso vai trazendo para nós mais conhecimento, mais sabedoria, e isso faz bem para nossa alma, tá bom? Queridos, hoje eu vou fazer só um capítulo, o capítulo 12, e, né, eu costumo fazer, já cheguei a fazer 3, é a primeira vez que eu vou fazer um capítulo só, é mais por questão temática, né? Então eu procuro agrupar em temas e o próprio livro ele segue esse padrão. Mas hoje eu achei que ia ficar muito desconexo o capítulo 12, que ele fala da oração de intercessão, e já o capítulo 13 ele fala sobre envio, sobre chamado. Então, como são temas assim distintos, ainda que a gente possa linkar, eu achei melhor a gente fazer assim uma aula mais breve hoje. Então, deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tá, né? Desde a apresentação a gente tá com quase 5 minutos de aula, então vamos fazer aí no máximo uma meia hora de aula. E semana que vem, né, a gente já faz os próximos capítulos. Aí sim dá para juntar o capítulo 13 com o 14, talvez o 15, tá? Mas hoje eu achei por bem me ater mais a esse tema aqui, que é a questão da
intercessão, ok? Eu não vou passar os slides na tela, eu até estava preparando aqui, mas por ser um capítulo só, eu quero fazer mais a leitura corrida aqui do texto. Então, se você puder, pega o livro aí já, tem em mãos, vai se preparando, tá bom? Pra gente fazer essa leitura juntos. Faz isso agora, tá certo? Eh, Queridos, dá o like, né? Compartilha aí com mais alguém, né? Essa aula tá gravada. A gente precisa dar uma organizada na questão das repostagem das aulas, mas em breve, com certeza, a gente vai avançar nisso, tá bom? Vamos orar, irmãos? E aí você fica prontinho aí com o capítulo 12 aberto para a gente iniciar aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui em tua presença nesse dia tão especial, tão rico, Pai. Meu Deus, guarda os nossos corações, a nossa mente. Não sei como está cada um dos teus filhos e filhas, meu Pai, mas peço que a graça do teu Espírito Santo seja com cada um. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, então o título, né, tá lá na página 66, 67, cobertos pelo céu, resistimos na terra, né? E primeira parte aqui, ó, quando a intercessão de Deus nos sustenta nas batalhas invisíveis. Então, a gente vai falar de intercessão, irmãos, mas é bom a gente ter em mente o seguinte, irmãos, intercessão, ela é um tipo de oração. Eu sei que é óbvio, mas a gente não pode perder de vista, irmãos, que, né, a intercessão é um tipo, né, uma extensão da nossa própria oração. E por que que isso é importante falar, irmãos? Porque, na realidade, o nosso maior compromisso, irmãos, né, eu sei que tem alguns irmãos aí que têm o dom ou têm o chamado de ser intercessor, mas acho que todo servo de Deus, ele precisa, em primeiro lugar, zelar pela vida de oração. E aqui está um ponto, irmãos, eu não sei se os irmãos concordam ou discordam, mas oração é tudo, irmãos, menos algo assim simples da gente cumprir no nosso dia a dia. Eu sei que deveria, mas muitas das vezes, isso na minha vida ou testemunho da vida de alguns irmãos que eu acompanho, eu sei às vezes a dificuldade que é parar e ter um período de oração. Tem alguns que têm ali uma vida sadia de oração e geralmente são pessoas que têm uma disciplina, assim, né? Tem horários para fazer a sua oração e tudo mais, mas é importante a gente estar diante de Deus. E como eu já falei algumas vezes, irmãos, muitas vezes a gente tem que ser criativo, né? Então, muitas vezes, eu já dei exemplo de pastores aí renomados, né? Mas quantas vezes que às vezes eu tenho um compromisso na rua, vou fazer algo e ali enquanto eu vou dirigir até tal lugar, eu estou ali falando com Deus, estou em oração, e isso faz muito bem, né? Quantas vezes, né, aquela oração mais tradicional ali de joelho, outras vezes aquela oração gostosa ali antes de dormir, sabe? Aquele momento ali que você tá para dormir, você ali tira até deitado mesmo, você tira um período ali para falar com Deus, e isso é bom, né, aquele momento que você acorda e já acorda dando graças a Deus, então a gente precisa ter criatividade, né. Tem oração na igreja, né, os nossos cultos aí de RCE passou a ser de quarta-feira, a gente está em fase de transição, adaptação, né, mas tem oração antes do culto, tem oração antes do nosso culto de domingo, então tem oração na igreja também, tem o culto de intercessão ou a vigília, tem os cultos de intercessão também, geralmente no sábado antes da Santa Ceia. Então, assim, a gente precisa de alguma forma nos mobilizar na oração e saber, irmãos, que oração, ela não é assim como se fosse esfregar uma lâmpada e ver se sai o gênio da lâmpada, assim, e fala assim: "Ó, agora eu vou te conceder alguns desejos", né. A gente sabe da oração ali de Salomão, em determinado momento Deus aparece para Salomão e fala: "Ó, já que você foi fiel, fez uma série de sacrifícios, agora pede aí o que você quer". E aí ele pediu sabedoria, os irmãos conhecem a história. Mas ali é um testemunho, irmãos, de algo que Deus fez de uma forma. Aquilo não pode ser uma regra.
Então não é porque eu vou orar que Deus vai aparecer tipo um gênio da lâmpada e vai falar assim: "Ó, agora pede que eu já que você é um servo fiel, eu vou conceder aquilo que você quer". Não, até porque oração é comunhão, acima de tudo. Então por que oramos, irmãos? Porque nos sentimos felizes de estar diante de Deus, e a oração, sobretudo, é nos colocar diante de Deus. E aí a gente estende isso para oração intercessória, irmãos, é aquele momento em que, né, nós saímos de nós mesmos, e tem tanta coisa que a gente pode, os nossos anseios que a gente pode pedir para Deus, né, mas tem momentos que a gente sente essa necessidade de orar por alguém, de interceder por alguém, de ter esse compromisso de intercessão. Mas vai ficar claro aqui nesse capítulo 12 que o maior compromisso quem tem é Deus conosco, afinal Deus é fiel. E a Bíblia fala que ainda que sejamos infiéis, Deus ele permanece sendo fiel. Amém? Então, tem esse aspecto também, irmãos, de que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, há muito nós teríamos sido consumidos. Então, a gente tem que ter em mente sim, irmãos. É bom orar, interceder, é bom nós termos essa vida zelosa diante de Deus, mas sabendo, irmãos, que antes de qualquer coisa, o próprio Deus tem compromisso conosco. E ele nos sustenta, tá bom? Então, tenha isso em mente. E agora, Romanos 8:34, tá no livro aí, tá bom? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Então você vê essa intercessão que vem do céu, né? Jesus, o próprio Cristo intercedendo por nós. Isso a gente estudou, né, uma revistinha que era a Graça Escandalosa. Isso aqui tem muito a ver com a graça escandalosa, né? É o, é o Cristo intercedendo por nós, né? O Cristo sendo humilde para falar em favor do seu povo, a qual ele ama, e não esperando qualquer atitude do seu povo vindo de encontro a ele. Ah, mas não precisa. Não, é bom, irmãos. A gente vai de encontro a Deus, sim. Isso tudo é muito bom. Mas Deus ele não tem essa crise de identidade, ele não tem crise de vaidade, de falar assim: "Ah, quer saber, eu só amo esse povo se ele me amar". Não, Deus nos ama, e quantos aí que não querem nem saber de Deus, mas Deus ama mesmo assim. Quantos milagres já aconteceram na vida de crentes e descrentes. E que bom, amém? Porque, irmão, já pensou? Só o crente ali que anda certinho é que recebe milagre. Não, irmãos, às vezes até tem gente louvando deuses falsos, adorando santos que não resolveram o problema. Mas mesmo assim, Deus não tem crise de identidade, Deus fez, né. Então, o que que é importante aqui, irmãos? Que a gente tenha essa segurança em Deus, porque isso é libertador. Tá? Então, primeiro, Deus ele providencia, irmãos, a salvação nas nossas vidas, né? E aí a gente salvo, a gente parte para as boas obras. Então, a partir da salvação, a partir de como tem um pastor que eu gosto muito, ele fala de uma transformação do nosso entendimento, da nossa mente, do nosso coração. A partir dessa transformação de mente e coração é que nós ressignificamos o que que é orar, o que que é estar diante de Deus. Então já é a partir de algo que o próprio Deus conquistou, não de algo que eu vou conquistar. Porque se partisse de algo que eu fosse conquistar, eu seria o meu Deus, porque partiria dos meus méritos. Mas Deus, ele é Deus porque parte dele, dos méritos dele, e a partir disso é que nós estamos aptos para as boas obras. E aí nós oramos, nós intercedemos uns pelos outros, que vai ficar claro aqui nesse capítulo, nós fazemos a obra de Deus com zelo. Amém? Não é pela expectativa de um futuro, daquilo que eu vou ter, daquilo que eu vou conquistar, mas é pela certeza de um eterno, de que Deus ele nos salvou e isso ecoa pela eternidade. Amém? Então, há momentos em que tudo ao redor parece tentar desmentir o que Deus já decretou sobre nós. As circunstâncias gritam fraqueza, os sentimentos cochicham
desistência, e as vozes humanas ecoam rejeição, mas uma voz que não se cala, a voz do céu. A palavra nos garante que não estamos entregues ao acaso ou à sorte. Amém? Estamos cobertos. Intercessão não é apenas prática da igreja. É uma realidade espiritual onde Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, em perfeita aliança, sustentam aqueles que permanecem firmes na fé. Mesmo quando tudo parece frágil em nós, o céu permanece inabalável em nosso favor. Então, é sempre dessa perspectiva humana não, divina, e não da perspectiva humana, né. Então, quem é que garante, irmãos? Não é que Deus nos capacita para que nós sejamos fortes e isso nos traga a garantia, não. É o próprio céu que é inabalável e ele garante as nossas batalhas, as nossas lutas aqui nessa terra, independente de se você se acha capaz ou não, mas o céu vai garantir a sua vitória. A cobertura espiritual que recebemos é profunda, constante e pessoal. Tiago nos ensina: orai uns pelos outros, para que sareis. A intercessão mútua traz cura. Paulo revela que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Amor que ultrapassa qualquer entendimento humano. E lembra que Jesus, à direita do Pai, intercede por nós, provando que o Calvário não foi o fim da obra, mas o início de uma cobertura contínua. Não estamos apenas numa lista de oração celestial, estamos no centro do coração de um Deus que nos criou e salvou. Amém? Você vê que aqui, irmãos, tem 3 tipos de intercessão, né, nesse parágrafo. Ele fala sobre a oração mútua, a intercessão de a gente interceder uns pelos outros. Então, quando a gente ora por alguém, irmãos, né, e geralmente movido pelo próprio Deus, pode ter certeza, irmãos, que essa oração ela alcança os céus, que essa oração ela faz diferença. Não à toa, irmãos, que às vezes quando a gente vê alguns amigos, alguns que nós amamos passando pelas piores situações, irmãos, sempre vale a pena, lógico, a gente visita, a gente dá uma palavra, mas sempre tem que estar e serem alvos da nossa oração, da nossa intercessão. A gente apresentar diante de Deus, mas Deus não sabe, mas mesmo assim, irmão, a gente tem que apresentar, porque, como diz Tiago na sua epístola, quando a gente ora uns pelos outros, isso traz cura. Amém? Então, ao invés da gente ficar, né, tentando resolver o problema e que depender de nós, a gente sempre vai ajudar, mas não esquecendo de interceder, de orar, né. Então, o segundo tipo aqui que fala, irmãos, é essa intercessão com gemidos inexprimíveis. E aí penso eu, irmãos, que é algo que traz edificação para nossa própria alma, né. Acho que quando a Bíblia fala sobre esses gemidos inexprimíveis, é interessante que, pelo que eu entendo desse texto, irmãos, é que muitas vezes até para nós é difícil a gente discernir exatamente qual o nosso problema, qual é a nossa dificuldade. E até nisso Deus é bondoso, porque ele envia o Espírito Santo para nos decifrar, para, sabe, ver qual é o clamor da nossa alma. Porque às vezes eu estou orando para que Deus tire uma dor e o Espírito Santo, com esses gemidos inexprimíveis que a gente nem entende, é o Espírito Santo se comunicando, né, com Deus, ele está apontando para uma outra direção. Ele está falando assim: "Ó Deus, não é o problema dele não é a dor não, o problema dele é isso e aquilo, é o que traz, é o que causa essa dor. Então ajuda ele nisso". Então até nisso Deus nos ajuda. Então orar uns pelos outros, e essa oração intercessória, a qual nós nos apresentamos diante de Deus, e com gemidos inexprimíveis nós somos representados diante do Senhor. Amém? E a terceira aqui, o terceiro tipo, né, de intercessão, é aquela que vem do próprio céu, o próprio Jesus intercedendo por nós.
Já pensou, irmãos? Né? Então, o próprio Jesus, ele intercede por cada um de nós. E é um privilégio, irmãos, né? Servir a um Deus que se importa, que cuida de cada um de nós. E vamos prosseguir. Esse entendimento muda como enfrentamos dias maus. Quem sabe que está coberto caminha entre as ameaças sem se dobrar ao medo. Na esquina não se intimida quem carrega o selo do céu. O desprezo humano não abala quem conhece seu valor eterno. As setas inflamadas do maligno não atingem o coração blindado pela verdade de Deus, eh, pela verdade de que Deus não apenas ama, mas também defende. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é arrogância, é convicção bíblica. O céu guarda enquanto a terra prova. Irmãos, guarda isso. Não é arrogância, é convicção. Irmão, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que, né, vigiar. A gente tem que tomar cuidado. Não tem que entrar no oba-oba falando eu sou de Deus, qualquer coisa, não corro perigo, não tem essa comigo. Não, irmão, a gente faz a nossa parte. Mas sempre sabendo, irmãos, que de vez em quando a gente está assim diante de uma situação que não tem o que fazer. E aí a gente pode ter essa convicção, irmãos, de que quando nos faltam os recursos, Deus, ele provê, Deus ele continua de olho, né? Quantas situações que aconteceu com cada um que a gente fala, puxa vida, como que eu vou sair dessa situação? E Deus sempre manda uma providência, né? Quantos testemunhos que os irmãos podem dar, certo? Então, Deus, ele sempre está cuidando de nós. Mas essa cobertura não é escudo automático, é ativa para quem permanece aliançado com Deus. Vulnerabilidade espiritual nasce do distanciamento da palavra, da oração e da comunhão. Deus honra as alianças e não hábitos religiosos. Quem se afasta abre brechas. Quem permanece é cercado. Intercessão não é apenas alguém orando por mim. É o próprio Deus decretando guerra contra tudo o que tenta me roubar. E mesmo quando somos rejeitados pela terra, o céu não perde o endereço da nossa dor. O menino esquecido no campo, como Davi, foi lembrado quando o óleo estava pronto. O filho rejeitado, como Jefté, foi chamado quando a guerra exigiu coragem. Deus transforma desprezos em unções. Ele não se impressiona com a opinião dos homens, ele vê o coração. Não permita que a opinião de quem não entende seu propósito roube a sua fé. Há uma unção reservada para quem permanece fiel, mesmo quando é deixado de lado. Então aqui, irmãos, é importante o seguinte, Deus, ele conhece o coração. E se tem uma coisa, irmão, que a gente precisa cuidar é do nosso coração. É o E quando fala coração, irmãos, né, é as nossas emoções, é por onde passam as nossas emoções. Então, a gente quer ter uma vida sadia diante de Deus, uma vida a qual nós vamos conseguir estar aliançados com Deus, a gente tem que guardar muito o nosso coração. Porque quantas vezes, irmãos, nós somos sabotados, né? Porque a gente é invadido por uma onda de tantas informações, de tanta coisa, que às vezes aquilo nos rouba não somente o tempo, mas acaba por fim nos roubando a fé. Amém? Então, não é uma questão aqui, ó, não é uma questão de um hábito religioso. Deus honra as alianças, né? Então, não é a questão do hábito, irmãos, é a questão do nosso coração estar em Deus, de fato. Amém? É do nosso coração estar ligado com esse Deus. É da gente ter essa convicção, irmãos, desse amor de Deus que se move até nós e nós só respondemos a esse chamado de Deus. Amém? A gente tem em mente, irmãos, talvez. Você sabe que um pai, uma mãe, no seu modo natural, eu acho que ele não se cansa de chamar os filhos à mesa.
Ele acha sempre isso muito bom, porque ele sabe que enquanto pai, enquanto mãe, isso faz parte, né, daquilo que Deus deu para ele fazer. Então ele sempre chama os filhos à mesa. E Deus ele não se cansa, irmãos, de sempre nos chamar para a mesa, de sempre nos chamar para a oração. Amém? Mas tem o coração, né, em Deus para que a nossa resposta seja certa. Porque Deus ele não vai deixar de chamar para a mesa, mas alguns filhos deixam de frequentar essa mesa de Deus. E esse é o problema, né? A gente já está terminando aqui, irmão, tá? A obra de Deus em nós não termina na conversão. Ela continua com nossa cobertura. O Espírito nos assiste na fraqueza. Jesus não só morreu por nós, ele ainda intercede. Isso é amor insistente. É o Jesus que intercede por nós, né? Graça em movimento e certeza de que não estamos sozinhos. Quando o mundo te esquecer, lembre-se, o céu não perde você de vista. Quando você não souber orar, o Espírito ora por você com gemidos que só o Pai entende. Há um clamor em seu nome nos bastidores da eternidade. Receba essa verdade, você é coberto. No céu, Jesus intercede. Na terra, irmãos oram. No invisível, o Espírito geme por você. Não se entregue à voz do trauma, à acusação do passado ou o peso da inferioridade. Você não é obra do acaso. É propósito de Deus. Caminhe de cabeça erguida, porque há uma unção que te cobre, uma palavra que te guia e uma promessa que ainda vai se cumprir. Se Deus conhece os planos que tem para você, não aceite viver nenhum outro roteiro. Você é coberto para vencer. Amém? Amém. Queridos, então, tem essa convicção, né? Esse capítulo 12, ele tem assim uma sacada muito boa, né? Porque logo que a gente fala assim, ó, vamos falar de intercessão. A gente já imagina aquela intercessão mais tradicional, né? De orar uns pelos outros. Mas você vê que intercessão, ela, ela também tem a ver com orar uns pelos outros, mas ela tem mais a ver com a forma com que Deus cuida de nós, né? Tem mais a ver com o cuidado do próprio Deus. Então é o Deus que, através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, vem interceder por nós. É o, é o Espírito Santo, é a pessoa de Jesus ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, né? Então, nós somos agraciados, nós somos alcançados por essa graça de Deus de uma maneira assim muito sublime. E isso tem que trazer, sabe, irmãos, um alívio ao nosso coração. Ele tem que ajudar a tirar o peso das nossas costas, né? Jesus, ele fala que aquele que aprende dele, irmãos, os ensinamentos que ele tem, porque ele é manso e humilde de coração, aquele que aprende, ele não fica carregando um peso, uma carga muito pesada, ao contrário, aquele que aprende de Jesus, ele tem esse peso compartilhado. Então, irmão, o peso que às vezes alguém enxerga da oração ou da intercessão, na verdade, ele é compartilhado na oração. Talvez a gente está sobrecarregado por não orar, a gente está sobrecarregado por não interceder. Mas a partir do momento que a gente se coloca diante de Deus, aí sim, a gente vê esse peso indo embora, né? A gente vê essa carga sendo compartilhada. Muitas vezes a gente carrega uma série de pesos na vida por falta de, às vezes, abrir a boca e pedir ajuda. É a figura aqui de um Deus que está à disposição, a qual lá em Filipenses ele fala para a gente apresentar todas as nossas ansiedades diante dele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossa mente e nosso coração. Amém? Então se cuida, amém? E tem essa palavra no seu coração. Semana que vem, de volta, já programei aqui o roteiro, capítulo 13, 14, talvez o 15, a gente vai fazer na semana que vem. Mas eu peço que os irmãos permaneçam firmes, não esquece aí de dar like, de curtir e de participar aqui junto conosco, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado, meu Deus, porque junto com os meus irmãos nós podemos refletir
acerca da tua palavra, acerca desse livro, meu Pai, a qual cada dia tem nos inspirado, tem nos levado mais perto da tua palavra. Então, em nome de Jesus, guarda, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, que cada um possa ter um descanso, possa descansar com tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Ó, até amanhã na igreja, nosso culto, nosso RCE, tá certo? E fica firme, irmãos, tá? Vamos continuar firme aqui nessa caminhada da escola bíblica. Lembrando que em breve, né, eu já vou estar disponibilizando aí um link para os irmãos comprarem o próximo livro. Mas isso daí é papo para uma outra aula, tá bom? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Ó, vou colocar a vinheta do começo, porque ainda não tenho vinheta de fim, mas em breve vai ter. Fui, beijo. Parecia a Cinderela do conto de fada ao saída das páginas de um livro de Nárnia, sem saber o que fazer aqui.